Quero compartilhar com você uma palavra em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Não precisa projetar ainda não. 2 semanas atrás eu falei aqui com você algo sobre o amigo que importuna o outro amigo, e que recebe algo desse amigo porque simplesmente importunou. E eu dizia para você naquela ocasião que Deus não é assim. Deus nos trata como filhos. Deus não nos atende como um amigo que importuna o amigo só porque quer alguma coisa. Mas Jesus, na parábola do amigo que importuna, ele deixa esse raciocínio no ar para nós. Ora, se um amigo atende outro amigo só porque ele o importunou à meia-noite pedindo pão, porque chegou um visitante em casa, quanto mais Deus, o vosso Pai, não vos dará também o Espírito? Se você pede pedra, ele dá o quê? O homem natural, se o filho pede pão, ele dá o quê? Dá pão, né? Não dá pedra. Se ele pede ovo, ele dá o quê? Dá ovo, né? Até faz um negócio diferente, bota um orégano, né? Se você pede peixe, Deus não vai te dar uma serpente. E nem o escorpião no lugar do ovo. Então, Jesus desenvolvendo esse raciocínio, falou assim, olha só, o amigo que importuna o amigo e o que é importunado lhe dá alguma coisa pela importunação que ele recebe. Mas Deus jamais, sendo Deus, e bom como Ele é, daria coisas ruins aos seus filhos. Porque até vocês que são ruins demais, dão coisas boas aos filhos de vocês quando pedem. Então, isso firma em nós um conceito que também tem a ver com o caráter de Deus, de que Ele é incapaz, movido pela paixão que Ele tem por nós, quando Ele vê o nosso coração e a motivação que nós temos de chegar diante dEle, de se prostrar diante do trono da graça, Ele é incapaz de não manifestar graça em nosso favor. Você crê nisso? E semana passada eu falava com os irmãos, inclusive estava sem os jovens aqui, que bom ter os jovens de novo. Você está feliz porque todos os jovens estão conosco? Aleluia. Parece que eles estão mais felizes, não? Aleluia. Que bênção. Foi muito bom estar lá e ver o que Deus fez no meio de vocês e crer que aquilo aponta para a eternidade, aponta para coisas que virão na vida de vocês. São marcos, né? São momentos que marcam a vida e eu sei que foi muito poderoso lá. Mas eu compartilhava com os irmãos aqui sobre o juiz iníquo. Jesus, ensinando uma parábola sobre orar, falou sobre o juiz iníquo. E ele deixou muito claro para os seus discípulos, para aqueles que o ouviam, que Deus não é esse homem. Deus não é um homem que não respeita os homens. Deus não é um juiz que não respeita os homens, como aquele juiz iníquo da parábola de Lucas capítulo 18. Não. Deus, Ele é justo. E Deus jamais deixaria de recompensar os seus escolhidos. Aqueles que Ele escolheu de antemão, antes mesmo da fundação do mundo, Ele não deixaria de fazer justiça aos seus escolhidos. O Senhor olha por você. O Senhor recompensa você. Então, aquele juiz foi movido a fazer algo bom. Aquele juiz sabidamente mau foi movido a fazer algo bom por causa de uma viúva que o importunou. Por causa de uma viúva necessitada que apurrinhou, azucrinou as ideias dele. E aí Jesus fala assim, não faria Deus também justiça aos seus escolhidos se até aquele homem mau ouviu o clamor de uma viúva necessitada? Mais uma vez, é um princípio e um princípio espiritual. Deus querendo mostrar para nós, e o Senhor Jesus, através daquela parábola, mostrando que Deus tem um caráter incorruptível, que Ele não falha e Ele não nega a si próprio, porque Ele não pode deixar de nos abençoar quando nós somos escolhidos e clamamos a Ele com um coração sincero diante dEle. Amém? Quantos compreendem isso? Em Mateus capítulo 4, uma outra preciosidade, capítulo 5, outra preciosidade do Evangelho de Jesus. Jesus ensinou em várias oportunidades a orar e em ter a motivação certa para orar. Você tem orado com base no caráter de Deus? O seu coração tem sido movido pelo caráter de Deus? Por quê? Porque às vezes você se sente desanimado e você precisa ter alguma motivação para orar. O desânimo pode até vir, mas quando você lembra do caráter de Deus e do cuidado dele para com a sua vida, você se anima novamente, porque Ele não falha. Deus é infalível, o seu amor não falha por nós. Então nós precisamos ter essas verdades muito fortes no nosso coração todos os dias. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de forma a transmitir para você essa beleza do Evangelho. É mais do que só pedir, é mais do que só fazer da nossa oração uma reza repetitiva de petições. É mais do que isso, é contemplar a beleza de Cristo, contemplar a beleza do Evangelho, de forma que nós fiquemos encantados
em sermos conduzidos amorosamente para o trono da graça e contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor é contemplar a beleza do Evangelho, contemplar essa obra de Deus com Cristo na cruz do Calvário, é uma das coisas mais saborosas, mais preciosas que alguém pode fazer enquanto ora. E nós não precisamos estar em oração diante do Senhor, com um espírito contrito e quebrantado, só porque precisamos de algo dele. Não, o verdadeiro quebrantamento, o verdadeiro choro, a verdadeira prostração e humilhação é quando nós entendemos o tamanho de Deus, o tamanho do amor que Ele tem, o tamanho da obra que Ele fez por nós, nós começamos a contemplar aonde é que nós estamos inseridos. O negócio é muito grande, nós estamos inseridos em algo muito poderoso, que nós precisamos lembrar o tempo todo, porque nós somos falhos de mente. Esquecemos facilmente de coisas que Deus fez. Você já percebeu que a gente lembra muito facilmente das coisas ruins que alguém faz para nós, mas das coisas boas a gente tem dificuldade de lembrar? Já percebeu isso? As pessoas têm muita facilidade. Se eu fizer algo ruim para você, se eu talvez não olhei para você hoje, ou não te cumprimentei, eu passei desapercebido e não cumprimentei você, talvez isso marque você. Você fala, poxa, pastor, espero que isso não tenha acontecido. Se aconteceu, levante sua mão agora, nós vamos orar para o Senhor curar o meu e o seu coração. Espero que não tenha acontecido. Mas é mais fácil lembrar disso do que lembrar de outras 10 vezes que talvez eu tenha ido até você te cumprimentar. Estou dando um exemplo bem, pequenininho aqui. Mas às vezes alguém te fere e você lembra daquilo constantemente, mas você esquece do tamanho da obra da cruz. Do tamanho do que Deus fez por você, do tamanho daquilo que o Senhor fez para te amar. Então eu quero conduzir você nesse raciocínio a contemplar a beleza do Senhor. Amém? Lê comigo aí o versículo 5 de Mateus capítulo 6. Eu acho que eu tinha falado Mateus 5, né? Então é Mateus 5, 6. Lê aí primeiro, por favor, somente o versículo 5. Vamos lá, irmãos? 1, 2, 3. Não, era só o 5. Só o 5. Amém. O versículo 5 começa como? E quando? De novo. E quando? E quando orares. Ou e quando orardes. Quando você tiver esse ato poderoso, sublime, maravilhoso de orar, de entrar no teu quarto e de buscar a presença de Deus. Jesus está falando aqui do homem se aproximando do seu Criador. Jesus está falando que o Evangelho fala dessa forma de relacionamento entre criatura e Criador. Jesus está lançando luz sobre um tema central do Evangelho, que é o relacionamento restaurado entre Deus e o homem pela obra da cruz. Jesus revela aqui a essência e a beleza do Evangelho, que é um Deus desesperado. Desesperado acho que não é a palavra que encaixa bem para Deus, mas é um Deus ansioso, desejoso de se relacionar com um ser que Ele criou à sua imagem e semelhança. Isso é tema central. Quando orardes. Jesus está falando de algo que é central no Evangelho. Relacionamento, envolvimento pessoal, contato, conversa. Se você não conversar, por exemplo, com a sua mulher que você é casado, você não vai ter intimidade com ela. Intimidade é muito mais que relação física entre homem e mulher. Às vezes tem pessoas que têm relação física e não conseguem ter intimidade porque não conversam, não se relacionam de fato. O que Jesus está falando aqui é quando orardes, quando tiverem relacionamento com Deus, quando falarem com o seu Criador, para contemplar a sua beleza. E aí ele continua, não sereis como hipócritas, como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Pessoas muitas vezes se envolvem com a religião e não com o Criador. Para quê? Para terem reconhecimento. O Evangelho não é isso. As pessoas às vezes procuram visibilidade, procuram ser vistas naquilo que estão fazendo de bom, imaginando que isso pode trazer algum tipo de benefício, que isso pode te alçar a alguma posição. E Jesus, ele vê claramente esse comportamento na vida de religiosos da Israel do seu tempo. Ele vê pessoas
que têm o prazer de orar nas sinagogas, nos templos e nas praças, nas ruas também, para que sejam vistas. E ele fala algo muito sério e muito importante, porque ele diz assim: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. E aí tem algo precioso, que nessa oração de relacionamento com Deus, nós vemos claramente nessa afirmação de Jesus que há uma recompensa. Mas quem tem essa postura religiosa e de buscar na oração algo que de fato ela não é, ele já recebe uma recompensa aqui, agora, no tempo presente. Que recompensa é essa? Que recompensa é essa que Jesus está falando? Que os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos, que recompensa é essa que eles recebem? São pessoas que não oram desejando a luz, receber luz do Senhor para suas próprias trevas. São pessoas que não oram buscando contemplar o Senhor e se relacionar com o seu Criador. Então eles já recebem a sua recompensa de uma maneira natural e humana, pela sua atitude de simplesmente orar. Eles são reconhecidos pelas pessoas. Uau, aquele lá ora. Aquele lá, o pastor nem começou, ele já está... Aquele chega no prédio às 5h15, fica aqui esperando no frio, correndo risco. Aquele ora. Jesus estava dizendo, isso não é a motivação correta para quem deseja se relacionar com o Pai. Só nessa afirmação fica bem claro que o propósito da oração deve ser o prazer da presença de Deus. O propósito da oração deve ser o desfrute da comunhão com o Pai. O propósito da sua oração e da minha oração deve ser fazer Deus sorrir com alguém sedento e apaixonado, desejoso de ouvir algo da parte dele. Se você tem sede, paixão, fome pela presença de Deus, e externa isso quando você está orando, eu tenho certeza que o Senhor olha para você, uau, que coisa preciosa. Por quê? Porque esse é o sentimento dele. Deus não mediu esforços para manifestar o amor dele por mim e por você. Agora imagine quando você entendeu plenamente isso e você entrega isso como resposta. Esse é o propósito do verdadeiro relacionamento em oração com Deus. Não são petições, eu vou chegar lá. Jesus está falando, então, nesse trecho do versículo 5, da corrupção que a religião traz para o coração dos judeus da sua época. Olha só, eles procuram um reconhecimento que é humano. Então, eu te digo, eles têm essa recompensa. Eles têm moral. Eles são respeitados pelo povo, pelo que eles fazem. Algo que pode acontecer na igreja contemporânea e nos nossos dias. Pode acontecer nesta igreja aqui. Nós podemos muitas vezes estar motivados de maneira errada. Quando as pessoas se aproximam de Deus com a expectativa de terem seus interesses pessoais atendidos pura e simplesmente, a gente pode incorrer nesse mesmo erro. Por quê? Porque se a gente faz alguma coisa tão boa assim, obviamente Deus tem que fazer a parte dele, ué. Tem uma parte do homem na obra de Deus, irmãos? Estou falando que vocês estão tudo muito em silêncio hoje. Tem ou não tem? Obviamente tem. Mas é muito interessante que a parte do homem é só se permitir fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então não tem mérito. O mérito é do próprio Deus. A motivação não deve ser essa, porque quando você faz com essa motivação, obviamente você quer cobrar a conta no final. Se você busca Deus num nível de relacionamento tal, que seja religioso e desejoso de mostrar para as pessoas alguma coisa aparente simplesmente, que seja externa e exterior, isso vai produzir no teu coração uma motivação. E essa motivação é que é o problema. Porque essa motivação lá na frente vai falar assim, poxa vida, mas eu estou orando tanto, estou orando todo dia, 5h30 da manhã, e eu ainda não recebi aquilo que eu estou pedindo para Deus. Qual é o propósito da tua oração? Qual é a recompensa que você está esperando? O que você deseja? A beleza e a glória do Senhor? É isso que te motiva a se relacionar com o seu Criador? Ou são como os hipócritas, orando no templo e orando nas praças para que os outros vejam? Se assim for,
Disse Jesus e não digo eu. Você já recebeu a sua recompensa, porque você já está sendo visto. Parece duro? Sim ou não? Parece duro. Na verdade, é duro contra a religião. No versículo 6, Jesus diz, tu, porém, quando orardes, lê comigo. Tu, porém, quando orardes, olha, Jesus fala assim, olha, não precisa ir para as praças, nem para os templos, e mostrar que você ora muito e que você é intenso naquilo que você faz. Mas você, quando orar, fecha a porta do teu quarto, entra no teu quarto. Ele fala primeiro então, tu porém quando orares, entra no teu quarto. Jesus nos chama a atenção para o fato de nós sermos abençoados. Olha só que interessante isso. Se ele está dizendo, tu porém quando orares, ele está subentendendo que já há um desejo movido no teu coração para orar. Sim ou não? Tu porém quando orares, então, eu sei que você ora. Eu sei que você deseja se relacionar com Deus. Mas cuidado com a motivação do teu coração e o que você está fazendo com esse desejo. Pode acontecer que, de repente, você é movido por uma saudade de Deus no meio do dia. E você tem uma saudade tão apertada de Deus, você fala, eu vou tirar uns 5 minutos aqui, vou lá no banheiro, no meu trabalho, e eu preciso orar ao Senhor. Eu preciso dizer para Ele o quanto que eu amo e o quanto eu estou com saudade da presença dEle. Pode ser que pelo aguilhão, ou pelos espinhos, ou pela tortura angustiosa, muitas vezes, que a vida te proporciona viver, pelos problemas, pelas dificuldades, pela falta de dinheiro, por um ente querido que está enfermo no hospital, ou por uma angústia da tua alma, seja qual ela for, que você seja motivado também a orar. Está errado ter essa motivação? Não, mas que mesmo assim, o teu coração seja conduzido em oração para a presença de Deus. E buscar nele as respostas para aquilo que você tanto deseja e para aquilo tanto que você tem pedido. Então, Deus está falando de algo maravilhoso, o desejo de alguém orar. Quando você, por exemplo, for orar, Jesus está dizendo isso para nós. O que você deve fazer com isso? Com esse desejo? O que você deve fazer com essa bênção? O que você deve fazer com esse privilégio, irmãos? É uma bênção ser tomado pelo desejo de querer a presença de Deus. Por quê? Porque a gente vive num mundo que as pessoas não fazem caso algum da presença de Deus. Porque as pessoas não se dão conta de quem é Deus. Eu não estou falando só das pessoas no mundo, eu estou falando das pessoas na igreja. Nós não nos damos conta do quanto somos amados e do quanto Deus está a todo instante manifestando o seu amor, a sua graça, o seu favor e o seu cuidado em nossa direção. Você está sendo cuidado por Deus nesse exato momento. Vocês sabem que eu vivi uma experiência um tanto quanto intrigante nesses dias recentes. Eu pedi oração aqui pelo meu pai, que simplesmente parou de ver de um minuto para outro. Ele estava dirigindo e ele parou de ver. Aí ele falou assim, não, melhor, não parei de ver. Eu comecei a ver 4 de tudo. Meu irmão até brincou com ele, você não via, pelo menos tinha uma vantagem, você via 4 notas de 100, se tinha uma na mão, né? Tinha alguma vantagem nisso. Mas imagina você ver 4 de tudo. Aí ele falou que teve que ir com muita dificuldade para casa, parar o carro e ir de ônibus. Ele estava na minha casa, eu estava viajando. E voltou da casa dele para mim de ônibus porque ele não conseguia dirigir. Ele andava tateando. Ele falou, para ir ao banheiro no hospital, ele precisava de um enfermeiro conduzindo ele até o banheiro num trajeto de 5, 7 metros. Você está bem aqui? Pergunta a pessoa do outro lado, você está vendo tudo? A mão está funcionando, pé, braço, está tudo bem aí? É como o Jó disse, né? A vida é como um sopro. Exatamente como a flor, que na primavera nasce e fica linda e daqui a pouco ela vai e murcha, é como a sombra, que uma hora está aqui e de repente ela se vai e você não deu nem conta. Isso é a nossa vida. Passou, como um sopro, e nós não vimos. Para você simplesmente estar inválido numa cama agora, não custa nada. Meu pai, cheio de saúde, com os braços e pernas funcionando, não conseguia ver, ficou todo perdido. Aí eu tive com ele ontem, ele falou assim, 100% de uma vista está restabelecida e 80% da outra. Já voltou a dar trabalho para minha mãe. Aí eu falo, glória a Deus,
que você já está dando trabalho para a mãe de novo. Meu Deus do céu. E só para terminar o testemunho dele, como a enfermidade veio e foi embora, e nenhum exame sabe dizer o que meu pai teve. Daqui 40 dias ele vai fazer um outro exame, de novo aquele negócio que faz no cérebro que eu sempre confundo entre ressonância, mas tem um outro nome, tomografia. Então ele vai ter que fazer isso aí de novo para ver o que houve com meu pai. Por que eu estou falando disso? Porque nós não nos damos conta de quanto o amor de Deus se manifesta a todo instante na nossa vida. Você é amado por Deus. Você está saudável. Você tem vida pulsando dentro de você. O seu coração está batendo. Eu afirmo sem sombra de dúvida que teu coração está batendo. Tá. Da última pessoa lá na galeria, o Danilo, que está lá na ponta, até a Débora, que está aqui na outra ponta, está batendo. E no caso da Débora, tem 2 corações batendo ali. Eu vejo. Eis que sou profeta. Aleluia. Você está vendo? Não são 3 não, né? Só 2, né? Aleluia. 3 era poderoso também, né? Oh, aleluia. Mas nós estamos vivos. A perfeição da vida de Deus está dentro de nós. E ele diz, fechada a porta. Isso é poderoso por quê? Porque nos nossos dias, milhões de pessoas não têm esse tempo, não param para fazer isso. Mas você, o que você faz com o desejo de orar? Jesus está ensinando. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Repita isso comigo, fechada a porta. Quando você é tomado pelo desejo, você deve se isolar e tirar o máximo de proveito respondendo a Deus a esse desejo. Você já sentiu o desejo de se relacionar com Deus, de conversar com Ele e não respondeu ao desejo? Ou porque você não podia, ou porque não dava, ou porque você falou, não vou mesmo. E já teve vezes de eu acordar de madrugada, 3 horas da manhã, do nada, 3, 4 horas da manhã, acordar, olhar no relógio e falar, nossa, é 4 horas da manhã, e rolar na cama de um lado para o outro, uns 40 minutos, até voltar a dormir de novo. E eu ter acordado de manhã e falando, poxa, devia ter orado. O Senhor talvez quisesse falar algo comigo e eu perdi a oportunidade. O tempo que nós vivemos é esse tempo de urgência. Por que eu voltei a dormir? Porque eu tinha muita coisa para fazer no outro dia, e eu acho que eu não ia acordar disposto com tudo que eu precisava fazer, então eu precisava descansar o meu corpo, e é fato, você tem que descansar o corpo mesmo, mas eu precisava porque senão eu não ia ter condições de fazer o que eu precisava fazer. Então, o dia a dia, a vida que nós levamos, a nossa cidade é uma cidade é uma grande metrópole, acho que é a 3ª do mundo, então tudo aqui tem que ser rápido, tem que acontecer, e tem que fazer, e a igreja está dentro dessa cultura também, e você não acha tempo para ter intimidade com quem te criou. Quando vier o desejo no teu coração, entra no teu quarto e fechada a porta. Você sabe que a gente percebe na humanidade, nas pessoas desse tempo, uma superficialidade muito grande. Você repara isso claramente nas redes sociais. Tem muita superficialidade por aí. Quando você olha um Instagram, quando você olha o Facebook, quando você olha a internet, um portal famoso, seja lá qual ele for, você vê o tamanho da superficialidade em que a vida está levando as pessoas a viver. Mas especialmente nas redes sociais, até no WhatsApp, você vê o quão superficial tem sido. Você vê crente, irmãos em Cristo, discutirem publicamente numa rede social por causa de partido político. Para mim, isso é um cúmulo de superficialidade. Eu tenho que defender o evangelho, não o meu candidato a presidente. Por que eu tenho que, apesar de achar que um é melhor do que o outro por conta daquilo que ele defende, eu não devo gastar minha energia na superficialidade de defender alguém que eu nem sei o endereço que ele mora. Não sei o que ele faz. E o pior, as pessoas se dividem. São divididas. Há facções no meio da igreja. Isso é ou não é superficialidade? E aí você vai pensar um pouco sobre isso, o que está faltando? Está faltando, entra no teu quarto e fechada a porta, ouve da parte do teu Deus. Dê tempo para a tua alma, meu irmão e minha irmã. Dá tempo para Deus falar a tua alma. Dá tempo para o Espírito Santo poder transformar você. Nós cantamos uma canção aqui agora que fala
alguma coisa assim, que o meu ser seja transformado para um novo ser. Alguma coisa assim. Você sabe como é que o seu ser é transformado num novo ser? É quando você dá tempo para ter tempo com o Criador. E Ele vai transformar a tua alma. E vai te tirar da superficialidade. Como é que pode crente se deixar dividir por causa de partido político? Sabe que a vida cristã ela é dividida em duas partes. A vida cristã é a prática do cristianismo e a preparação para a prática do cristianismo. Como assim, pastor? Tem que me preparar para ser crente? É mais ou menos isso. Um atleta de alto rendimento. Hoje de manhã aconteceu um negócio engraçado comigo que eu estou sentindo um pouco até agora. Há uns 15 anos atrás eu fiz uma cirurgia bastante séria no ligamento cruzado do meu joelho. Até esse momento dessa cirurgia, eu era um grande atleta de alto rendimento. E assim, os times me queriam neles, né? Mas depois disso eu passei a ter problemas físicos e aí eu não consegui render mais. Percebo uns irmãos aí que ficam chateados, que gostariam de desfrutar de todo esse talento em campo, né? Mas eu machuquei o joelho, ligamento cruzado, jogando futebol. Tinha 20 e poucos anos de idade. Depois disso eu nunca mais fui o mesmo. Meu joelho nunca mais foi o mesmo. E hoje de manhã eu estava aqui, comecei a orar, aí eu acho que eu comecei empolgado demais, comecei a dar umas carreiras de um lado para o outro aqui. Irmãos, o joelho deu fez crack. Aí eu... Até agora, ele parece que virou Plutão aqui. Tem uma áurea em volta dele. Mas eu já não estou mancando. De manhã eu estava andando meio assim, né? Eu falei, eu vou pregar assim hoje, vai ser duro o negócio. Mas agora já estou quase bom para entrar em campo de novo. Por que eu estou falando isso? Um atleta de alto rendimento precisa se preparar para ter bom rendimento. Esses dias eu vi um ex-atleta de futebol falando... Você olha para ele, o físico dele é excelente. O cara está magro, bem preparado. Então ele falou, eu não dou conta mais de jogar futebol com os meninos de hoje em dia. Ele tem, acho que, 35 anos. É mais novo que eu. Por quê? Porque quando eu dou um pique, dou uma corrida, eu tive um problema numa contratura muscular na parte posterior da coxa. É esticar e doer. Então precisa ter preparo, porque senão não faz aquilo que precisa fazer. Eu ouvi uma vez um surfista falando a mesma coisa. Se eu não me preparar fisicamente para a academia, fazer musculação, alongamento e tal, na hora que eu ficar no mar tentando pegar onda, vai dar cãibra, e eu vou me dar mal. Então você precisa se preparar. Certo? Você precisa se preparar para a vida cristã. Você vai enfrentar muito desafio na sua vida. Muito. Aliás, você está enfrentando muito desafio na sua vida. Sabe por que às vezes dá câimbra? Sabe por que às vezes você não está rendendo o que você acha que tinha que render? Está faltando dar tempo para a sua alma com a alma do seu Criador. Deus nos chama para um tempo de intimidade, perceber quem Ele é, e Ele vai te tornar um grande atleta de alto rendimento, pescador de homem dos mais fervorosos. Aquele que lança a rede no lugar certo, aquele que fala com sabedoria. Sabe por que oramos? Porque queremos contemplar a beleza do Senhor. E não tem beleza melhor do que contemplar o Senhor. Quando nós começamos a receber recompensa da parte dEle. E uma das melhores recompensas é quando você ora ao Senhor, decide por algo que estava no teu coração, baseado naquilo que Ele te falou. E você vê o agir de Deus naquilo que você decidiu simplesmente porque você ouviu dEle. O problema é que quando nós não damos tempo para ouvir dEle, nós somos muito falhos nas decisões que tomamos. Então, fechada a porta vai fazer o quê? Orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Você entra no quarto, fecha a porta, tem comunhão com o pai. Você está parando para ter um tempo com alguém que te trata como filho. Quem já foi tratado como filho aqui? É bom demais. O meu relacionamento natural com o meu pai decolou depois que eu casei. Até casar, era bem crítico. Tinha problema, já falei isso aqui outras vezes, com falta de perdão, com um monte de problema que tinha com ele. Mas a gente orou junto no dia, eu chorei tanto, acho que foi o dia que eu mais chorei junto com ele. Num momento junto, eu e ele. Oramos. Eu precisava fazer algo, liberar perdão para ele sobre um monte de coisa. E é impressionante como meu pai mudou comigo e eu mudei com ele depois que eu casei. Aí meu pai passou a ser pai. Passou a se preocupar. Eu até brincava no começo, né? Às vezes eu falava para a Deise assim, falei, nossa, meu pai me mandou uma mensagem hoje perguntando se está tudo bem. Meu pai me mandou uma mensagem, teve várias já assim. Agora eu vou contar a glória. Teve várias. Filho, eu te amo, estou com uma saudade. Eu falei, meu pai.
pai mandando uma mensagem, dizendo que me ama e que está com saudades. Por quê? Porque meu pai era aquele... Ele não era do Nordeste, mas ele fez um estágio lá. Cabra macho, só não riscava a peixeira no chão. Né? E aí, quando eu fui parar para pensar em tudo que ele recebeu, filho de português, meu avô veio de Portugal com 8 anos de idade para o Brasil, agora tem alguns irmãos, agora eu estou entendendo porque o pastor Rodrigo faz algumas coisas. Né? Sou filho de português, não, sou neto de português. E um homem muito duro, de serviço dura, seco, de não compartilhar. Já teve aqui algumas vezes, talvez você tenha visto. E aí eu ficava olhando para a história do meu pai, e eu falava, realmente era muito difícil me dar alguma coisa, tendo recebido tão pouco. Mas o Evangelho faz algo poderoso, ele transforma. E esse entrarás no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, é disso que Jesus está falando. É alguém que se importa, que vai te mandar uma mensagem de vez em quando e falar, filho, eu te amo. Pô, tá difícil o que for, mas eu tenho um relacionamento com você, eu sou teu pai. Deus não cometeu os erros que o meu pai, ou que o seu pai, ou que eu como pai posso cometer com os meus filhos, porque Ele é Deus. Jesus está falando desse nível de relacionamento. Pensa bem. Te vê em secreto. Isso aqui fala de estar a sós com o teu pai. E você às vezes fica em silêncio, simplesmente extasiado, contemplando a beleza de Deus. Você já fez isso? Irmãos, não é pecado e nem é errado orar em silêncio. Às vezes você vai chegar a me ver aqui, estatelado no chão, só contemplando a beleza e a formosura de um pai que me ama incondicionalmente, que me escolheu para aquilo que eu não merecia, mas que tem me sustentado com a sua mão forte. É precioso ter tempo para contemplar a beleza de Deus. Quantos estão me entendendo? Digam amém. O teu pai que está em secreto, imagine, irmãos, um ser que não deve sua existência a nada e nem a ninguém. Ele não tem começo, não tem fim. Não tem meio. Ele foi, ele é, ele será. Ele é o alfa, o ômega. Ele está presente em todo lugar do cosmos. Não é só do planeta Terra. Ele está em todos os lugares. Ele sabe tudo que foi criado. Foi Ele mesmo quem o fez pelo poder da sua própria mão, pelo seu próprio poder. Ele resolve dar a você e a mim o direito de chamá-lo de Pai e se relacionar intimamente com Ele. Este é o maior privilégio e a recompensa que alguém pode ter de uma vida de oração. Se relacionar com alguém que é incalculavelmente superior a qualquer definição humana a respeito de qualquer coisa possível de ser definida. Meu Deus, falei difícil agora, hein? Mas você entendeu, né? É incalculavelmente superior, mais expansivo, mais profundo, mais alto, mais largo, mais comprido do que aquilo que eu e você conseguimos definir. Ele criou tudo e todos, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E decidiu permitir que nós o chamássemos de Pai. É impossível, irmão, ser movido por esse desejo puro de estar na presença de Deus e Deus não estar presente. É impossível você estar movido por esse desejo no seu coração e Deus não se fazer presente quando você o busca. Mas isso não significa que sempre que você o buscar, você o sentirá. Muitas vezes, nós buscamos a Deus e não conseguimos ouvi-lo. Já aconteceu isso com alguém? Você tranca a porta do teu quarto e fica sozinho. Ou você está aqui no prédio da igreja, num cantinho, só você. Tem um babando e chorando lá e você não consegue sentir Deus. Jesus fala, o teu pai que está em secreto. Muitas vezes você não percebe o Senhor. Mas é impossível que, movido pelo Espírito dele, a buscar a sua presença e enxergar a sua beleza pelo Evangelho, ele não esteja ali para olhar para você e falar com você e trabalhar em seu favor. E muitas vezes ele vai trabalhar em silêncio, como eu disse alguns dias atrás. Mas Jesus está dizendo, o teu pai, mesmo em secreto, no teu secreto, mesmo sem você perceber, ele está cuidando de você. Quantos creem nisso? Digam amém. Deus está ali, Deus te vê. Sabe, Deus vê tuas lágrimas. Deus vê a tua angústia. Deus vê o seu pecado confessado.
Deus está vendo quando você está falando com Ele. Deus vê o desejo do teu coração sincero. E mesmo que você manifeste uma atitude contrária ao desejo, Deus está vendo o teu coração, não sou eu que vejo, é Ele quem vê. Deus vê um desejo interno seu, um desejo de ser santo. Deus, Ele vê isso em você. Eu não posso ver isso, mas Ele está vendo o quanto você deseja ter intimidade, o quanto você quer se aproximar, o quanto você quer ter experiência com Ele, o quanto você quer ser capacitado, o quanto você quer ganhar o planeta Terra para Jesus. Ele vê o seu coração, ainda que muitas vezes a angústia te roube a percepção de que Deus está te ouvindo. Jesus disse, orarás o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Oh, que coisa preciosa. E as recompensas, irmãos, para esse tipo de relacionamento é algo incalculável. Quando você tem esse tipo de relacionamento com Deus, Deus te dá direção. Deus te ajuda a encontrar solução para problemas que são crônicos e você não consegue resolver de outra forma. Deus te dá uma palavra de sabedoria. Deus te capacita com dons espirituais. Presta atenção, a recompensa do hipócrita que ora para ser visto é dada pelos homens num reconhecimento natural, mas a recompensa para um relacionamento sincero, íntimo e puro diante de Deus são essas coisas: direção, ajuda para encontrar solução para problemas que você não conseguia resolver, nos dá uma palavra de sabedoria, move na sua vida com dons espirituais. Deus traz respostas a conflitos antigos na sua vida. Quando você ora, Deus começa a te recompensar, abrindo o seu entendimento para um evangelho que você não tinha enxergado ainda. O Senhor te recompensa, te dando respostas para questões que muitas vezes são existenciais e que te deixaram meio doido no passado da tua vida, mas hoje Ele te responde simplesmente porque você tem relacionamento com Ele. Você quer recompensa melhor do que essa? Eu não tenho mais coisa aqui. Quando nós nos relacionamos nessas bases com Deus, nós somos cheios do Espírito, é manifesto na nossa própria vida umas loucuras para o mundo. O fogo pentecostal toma conta de você, que você não sabe nem explicar. Você pula, você cai no chão, você chora, fala em outras línguas, porque você está se relacionando com o seu Criador de uma maneira íntima e profunda, e está acontecendo algo aí dentro de você que homem nenhum pode explicar, mas que se torna a razão da sua existência e transforma toda a sua maneira de viver. Essa é a recompensa para um relacionamento sincero e puro diante de Deus em oração. Quantos querem essa recompensa? Deus tem essa recompensa para você. Deus tem essa recompensa para nós como igreja. Deus não vai fazer nossa igreja crescer, e mundo afora, continente afora. Não é isso que nós temos que buscar. Nós queremos nos relacionar intimamente com Deus, e isso vai promover algumas coisas que são só consequência de um relacionamento puro, sincero e com uma base certa: o caráter de Deus e a contemplação de quem Ele é. Deus é incapaz de se negar a um filho, um coração quebrantado. Nós podemos ver a glória dele como recompensa. Aleluia. Versículo 7. Nem sei que oração. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu acho que eu estou falando demais. Lê para mim o versículo 7, por favor. Não, peraí. Lê junto, por favor. E orando como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Eu vou tentar ser bem breve nisso aqui. Orar é mais do que falar com Deus. Existe uma forma cristã e uma forma não cristã, uma forma pagã de orar, uma forma mundana, uma forma religiosa, uma forma que não é cristã. Alguém pode tentar se aproximar de Deus sem a mediação do Evangelho. Quantos entendem? E isso não é buscar a Deus. Se aproximar de Deus sem a mediação do Evangelho não tem como. João capítulo 4 diz o quê? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém se relaciona com Deus se não for por meu intermédio. Sim? Todos estão comigo? Já? Então não tem jeito de você se relacionar com Deus se não for por meio do Evangelho de Cristo Jesus. E as pessoas são ensinadas hoje a buscar a Deus por meios malucos, irmãos. Tem muito meio doido aí. Por exemplo, por meio de objetos. A gente viu uma grande reforma há 500 anos atrás, quando as pessoas achavam que por compra de indulgências poderiam ser aceitas por Deus salvas e terem seus pecados perdoados. Mas hoje em dia a gente vê dentro da igreja evangélica muita prática maluca, que fala que você pode chegar a Deus por causa de outras coisas. O lenço com o suor do apóstolo XPTO,
A rosa de Saron colhida no Monte das Oliveiras. Põe essa rosa lá na tua casa, você vai ver. Vai espantar todo demônio. A água benzida na televisão. Uma vez eu vi, não estou brincando, estou falando muito sério. E eu fico muito triste de ver isso. Um pastor orando na televisão. E ele falou assim, se você não tem água, põe a pinga aí mesmo que está na sua mão que eu vou orar. Ela vai ser consagrada, você vai ser transformado pela pinga que você vai beber. Nada contra a pinga. Nada contra a pinga. Mas nem a pinga, nem a água, nem a cerveja, nem o vinho, né? Acho que eu tenho várias coisas contra a pinga, para falar a verdade, viu? Mas tudo bem. Olha que coisa pobre. Quem fala isso, me perdoe, mas não teve uma experiência com o Evangelho de Cristo. Não teve uma experiência de relacionamento com esse Deus, de forma a perceber que o acesso a Deus e o relacionamento com Ele e a solução para todos os seus problemas estão no Senhor. Eu não sei se você já bebeu alguma água benta, seja ela ardente ou não, ou se você já pôs lá a rosa ou o lenço. Eu já vi a vassoura. Você compra a vassoura na igreja e varre a tua casa e todos os ele, além de limpar, ainda tira todo, descarrega o ambiente. Você já viu isso? Eu já vi. É muito triste ver o Evangelho resumido a isso. O Evangelho não é isso. Diga comigo, o Evangelho não é isso. Falta luz do Evangelho. Por isso as pessoas constroem seus próprios ídolos. Porque elas não têm luz de quem é Cristo. Não tem luz de quem é Deus. Não tem luz daquilo que o Senhor fez. E da importância que você tem para Deus, você constrói ídolos. Você passa a adorar. Tem países, essa minha experiência transcultural na Coreia, me levou a conhecer muita gente de muito país diferente. Um dos mais deprimentes é um dos mais desenvolvidos do mundo, que é o Japão. Eles não constroem ídolos como os indianos constroem, que tem mais de 300 mil deuses. O indiano, ele pega você quebrou essa garrafinha aqui, e essa tampa caiu, para ele é um sinal de que essa tampa se transformou num Deus, ele põe isso no altar na casa dele e começa a adorar a tampa. Estou falando sério. Eles adoram o rato, a vaca, e por aí vai. Mas o japonês, que é muito racional, pensa bastante, ele resolveu viver a vida sozinho. Lá no Japão, cada ano que passa tem diminuído ainda mais a incidência do divórcio, porque as pessoas não estão se dando ao casamento mais. Mas não é porque elas têm uma vida promíscua se relacionando sexualmente. Não, eles se relacionam com bonecos, robôs, porque não dá trabalho. Eu ouvi um irmão que mora lá há 22 anos, membro da igreja de lá, ele falou assim, uma das culturas mais fortes que tem crescido lá é essa hoje. As pessoas não querem se relacionar com pessoas, porque dá muito trabalho ficar se relacionando com pessoas. As pessoas estão carentes de Deus. As pessoas estão necessitadas de uma razão para viver. E a razão que nós temos para viver é o Evangelho de Cristo. Isso transforma a vida. E elas são induzidas, voltando para os religiosos, para os gentios, como Jesus fala aqui, orando não useis de vã repetições como os gentios. Eles são induzidos a fazerem orações mecânicas, rezas, simplesmente achando que aquilo pode produzir algum efeito. Já viu o time de futebol orando antes de entrar no campo? Parece que está santificado seja o nome, nosso teu reino seja feita a vossa vontade, dizendo até alguns anos. Amém, 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 amém. Aí fala, time. Está orando. Já viu isso? O que isso produz? Sei lá, um grito de guerra. Nada muito além do que isso. Se grito de guerra por grito de guerra, é melhor dos neozelandeses, né? Do rugby. Você já viu isso também em algum lugar, né? Que lá assusta, pelo menos, né? O adversário. Não useis de vãs repetições, mas tenham... Os gentios, eles não tinham luz da palavra. Eles não conheciam o Salmo 23, não conheciam o Salmo 91. Eles não sabiam aquilo que era o poder de crer num Deus todo-poderoso. Você tem luz da palavra de Deus. Você simplesmente pode, no teu quarto, vamos ler o versículo 8 e eu termino. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades, antes mesmo que lhe peçais. O Senhor sabe a sua necessidade, antes mesmo de que você peça, sabe? Eu não sei se você tem um cantinho na sua casa, ou se você quer fazer desse cantinho, um cantinho aqui no prédio da igreja, nos próximos dias da sua vida.
Você não precisa nem vir aqui conversar comigo. Sabe, às vezes a gente precisa de alguma ajuda. A inspiração é o Evangelho, é o amor de Deus que nos dá. Mas você precisa de alguma ajuda, você precisa de parceiro. A Bíblia está escrito lá em Eclesiastes, né? Quando um estiver desanimado, o outro vem, levanta a mão e fala: esforça-te, tem bom ânimo, estou junto com você. Você pode dizer isso para a pessoa do outro lado: esforça-te, tem bom ânimo. Eu quero ter relacionamento com Deus e quero que você se espelhe em mim nisso. Então que você possa gastar tempo. Por que eu falei isso? Dentro da tua casa ou na vida da igreja, acha um cantinho para ler a palavra. E fazer da palavra a pauta da tua oração. Você não tem o que orar? Pega um texto bíblico e comece a orar. Porque quando você estiver lendo a palavra, o Senhor vai te revelar profundezas ali. E você vai estar orando. Você vai estar falando da vida de Deus. Enquanto você lê a palavra. Quantos estão comigo? Tome um tempo de intimidade com Deus, simplesmente contemplando a palavra. Bote uma canção, isso é prática minha. Não é uma regra. Você pode fazer isso em silêncio absoluto, total. Mas você pode pôr uma canção de adoração, adorar, contemplar o Senhor. Enquanto você está lendo a palavra, o Senhor vai falar com você. Pode ser um pecado que você precisa confessar. Pode ser a resposta para aquilo que você tem orado diante de Deus. Pode ser um momento de você enxergar claramente a beleza de Deus e se quebrantar através da sua palavra. Que a oração seja muito mais que petições, que repetições, e que desejo de mostrar para as pessoas algo que é somente exterior e natural, mas que a oração se torne cada dia mais um instrumento de conexão absoluta entre nós, criaturas e filhos, criaturas feitos filhos e filhas, de aproximação íntima, eficaz e transformadora de um Deus todo-poderoso. Que essa palavra possa produzir no seu coração o desejo de ter essa intimidade com Deus. E que para além disso, você deseje cada vez mais contemplar a sua beleza. E impactado por isso, você viva a liberdade dos filhos. Você viva a liberdade daquele que é encantado com a presença de Deus. E nunca deseja um outro ídolo ou um outro Senhor para a sua vida. Mas viva plenamente baseado nesse relacionamento com Deus que te ama incondicionalmente. Se coloque de pé.